pra nós, eu pensava que mobiliar uma casa do zero era mais difícil. Quando a gente vê assim uma casa como um todo, a gente pensa, meu Deus, é tanta coisa, mas tanta coisa, eu nunca vou dar conta, eu nunca vou terminar. Só que aí, quando você começa, chega mais rápido do que você imagina. E é por causa desses 5 pontos. Como você viu aí no título, eu saí de absolutamente 0 itens de casa, porque eu nem ligava muito pra isso, até o enxoval completo em 2 anos. E foi através desses tópicos que eu vou te dizer agora. Não é mágica, não tem um só segredo. Tudo é uma questão de passo a passo e de mudança de mentalidade, de você ter um objetivo, focar naquilo e fazer o seu ambiente cooperar com aquilo também, que foi exatamente o que eu fiz. Primeiro de tudo, você tem que ter organização financeira. Isso é essencial. E aí eu sei que muita gente fala, se organiza financeiramente, mas não diz exatamente o como, né? Pois bem, eu me organizei financeiramente usando o método das caixinhas que a Astrid Lacerda ensinou e eu levo para minha vida até hoje, porque realmente é muito útil. O que é que eu fazia? Eu pegava o meu salário, tirava as minhas despesas fixas, que nem eram tantas porque eu não tinha muitas despesas fixas, e esse valor que sobrava eu dividia em caixas. Eu dividia uma quantia fixa para cada coisa com a qual eu queria gastar. Tinha um cofrinho de despesas eventuais com saúde, por exemplo, um cofrinho para presentes e um cofrinho para enxoval de casa. E esse cofrinho para enxoval de casa tinha um valor que eu depositava mensalmente que era só para isso. Se eu não gastasse com nada naquele mês, ele acumularia para o próximo mês e por aí vai. Mas eu não tirava para pagar mais nada. Ele tinha exatamente e unicamente esse objetivo. E aí, para você começar a comprar, é óbvio, você precisa ter um direcionamento. Eu comecei a pesquisar muito na doida. E aí eu percebi que eu precisava de uma lista. E foi nessa época que eu criei, inclusive, o Guia da Futura Noiva, que é um curso que tem 2 modalidades de lista, várias dicas relacionadas a isso, mas não é público, tá? Eu tô só explicando aqui o contexto para vocês. Aí eu criei essa lista e comecei a perceber que eu precisava ter um direcionamento mais específico para eu conseguir ir juntando ali um dinheiro todo mês com propósito, sabe? Não só ir juntando dinheiro à toa e comprando qualquer coisa. Porque se eu queria terminar esse enxoval em 2 anos, antes de ficar noiva, eu precisava ter foco e garantir primeiro os essenciais. E aí eu comecei a focar nisso. Eu coloquei, inclusive na minha lista, todas as coisas que são essenciais em vermelho, ó. Tem várias coisas aqui que não são essenciais, não tem vermelho, e as essenciais pra mim estão em vermelho. Aí o que que eu fiz? Comecei a buscar mais fontes de renda, porque eu vi que era tanta coisa que talvez não fosse dar pra comprar em tão pouco tempo. Mas mesmo assim, eu continuava juntando aquele valorzinho todo mês. Com esse valor, eu ia fazendo meus milagres. E aí a gente entra em outro ponto. Nós já falamos que é importante ter organização financeira, de fato. É importante você ter um direcionamento para saber o que comprar. É importante você ter a ambição de buscar mais fontes de renda para conseguir comprar mais, mas também é muito importante esse próximo ponto, que é a paciência, porque você não vai conseguir da noite pro dia, você não vai conseguir montar um enxoval em 3 meses, a não ser que você seja rica. E aí, eu tive que ter muita paciência de pesquisar, de saber exatamente o que eu queria, de entrar em grupos de promoção, de ficar olhando todos os dias aquilo que eu queria comprar naquele mês, até eu conseguir um cupom de desconto, e ficar ali, sempre fazendo as minhas análises e comprinhas. E foi só com isso que eu consegui a maioria dos meus itens de enxoval, porque eu deixei pro meu marido a responsabilidade de pagar o apartamento e eu fiquei com o enxoval de casa. Então eu fui regrando meu dinheirinho ali, pagando sempre, e quando chegou perto do nosso casamento, que foi depois desse período dos 2 anos, foi o período que eu tinha deixado para comprar os eletrodomésticos. E aí, o que aconteceu? Como já estava perto do nosso casamento, as pessoas começaram a perguntar se a gente precisava de alguma coisa, o que é que a gente ia colocar na lista de presentes, e eu criei uma lista de presentes virtual. Algumas pessoas quiseram nos dar coisas pontuais. Por exemplo, teve um casal de padrinhos que quis nos dar um air fryer até bem antes da gente liberar a lista de presentes. Nós aceitamos, claro, e usamos até hoje. Só que aí, o pulo do gato é que quando eu estava muito perto do nosso casamento e as pessoas estavam nesse processo, né, de perguntar o que precisava de presente, o que faltava no nosso enxoval, eles sabiam que a gente já estava construindo o enxoval há um tempo e que não tinha, assim, muita coisa disponível ainda, sabe, para eles darem de presente. Então eu foquei só na lista virtual. Aí eu coloquei lá no convite o QR Code bem bonitinho, dizendo que quem quisesse nos presentear podia nos presentear através da lista virtual, e deu super certo, porque os itens que faltavam, que eram os eletrodomésticos grandes, que eram as coisas mais estruturais da casa, que não dava para guardar antes, foi pago através da lista virtual. Então, graças a Deus, deu super certo, e em cerca de 2 anos, a gente conseguiu o enxoval do zero. É claro que
Quando eu digo enxoval completo do zero, gente, é o enxoval básico, é o essencial. Porque, verdade seja dita, vamos ser sinceros, o enxoval de casa nunca acaba. Eu sou casada há mais de um ano e eu ainda vivo comprando coisas, porque a gente sempre tá querendo uma coisinha aqui e outra ali. Mas o enxoval básico, com esses pontos, você consegue ir comprando sim. E eu te garanto que se você começar hoje e tiver disciplina, em 2 anos você vai estar como eu, ou melhor.